Eu, professor Tony Manzi, professor de Biologia e Ciências da Natureza do Cursinho em Fio, estou aqui com vocês a partir de agora para explicar, desenvolver essas aulas sobre ciências da natureza, beleza? Pra gente detonar juntos no Enem. Vamos lá, galera? Olá, galera! Belezinha, belezinha? Vamos começar aqui uma aula de competência 4, isso, competência 4 de natureza. Eu, professor Tony Manzi, vamos explicar o que acontece ao longo deste mundo da competência 4 de ciências da natureza e da prova do Enem. Uma das competências que aparece bastante, porque afinal de contas a competência 4 ela está justamente relacionada com processos biológicos, que aí acaba, na verdade, se aprofundando em muita coisa, diga-se de passagem, dá pra gente se aprofundar em diversos assuntos, e também a outra parte é a genética, e acaba sempre influenciando também um pouco da saúde pública. Então, conclusão, nós vamos falar de muita coisa de genética, de DNA, de mitose ao longo justamente dessas aulas, vamos falar sobre todo o processo biológico em si, lembrando justamente do síntese de proteína, por exemplo, mitose, meiose e outros processos importantes da biologia que mantém os seres vivos, não é isso? E também, claro, vamos falar de saúde pública. Isso significa o quê? Nós vamos falar de parasitologia, isso é, nós vamos falar de doenças causadas por vírus, por bactérias, por protozoários e as patologias também relacionadas aos vermes, beleza? Mas esta primeira aula é uma aula que, na verdade, eu chamo de introdução, porque nós vamos conhecer um pouquinho da citologia, alguns termos importantes da citologia, termos que são utilizados e que aparecem muito nos textos das questões do Enem. Então nós vamos, na verdade, dar subsídio para você entender os textos que o Enem acaba pedindo de você. Então vamos lá. Começando com uma introduçãozinha justamente à citologia. Cito significa células, logia, você já deve ter aprendido 1500 vezes lá com a tia na escola. Logia significa estudo. Então, é o estudo das células. Quando você fala que vai estudar células, nós conhecemos dois tipos, na verdade, de células. As células ditas procariontes, que são geralmente aquela célula bacteriana, onde a grande característica dela qual que é? É o fato justamente de não ter aquela membrana famosa chamada carioteca. Então, quando você fala procarionte, não tem carioteca, ausência de carioteca. É importante você lembrar que a carioteca, ela vai, na verdade, formar a membrana que pode envolver o núcleo, né, o material genético, portanto, é o núcleo em si, e também vai formar as famosas organelas membranosas. E aí você pode lembrar lá da mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, exatamente. Então você está falando, peraí, Tony, você falou que procarionte não tem? Exatamente, não tem. Se não tem, eu estou falando que a célula bacteriana são células extremamente simples. São células que não têm o núcleo organizado, não têm organelas membranosas, são as células mais simples, beleza? Já quando você fala em eucarionte, que é o segundo tipo de célula, as eucariontes são mais complexas. Tem carioteca, portanto o material genético está justamente dentro do envoltório nuclear, que foi formado pela carioteca. Tem as organelas membranosas, mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático e por aí vai. Então são células bem mais complexas. Quando você fala em eucariontes, existem na verdade dois tipos de células aí dentro. A célula animal e a célula vegetal. Aí você fala assim, mas Tony, qual que é a diferença de uma para outra? O que a célula vegetal tem, por exemplo, que a animal não tem? Bom, a célula vegetal ela vai apresentar três grandes características importantes para você conseguir identificá-la. Além da parede celular, ela também vai apresentar o famoso cloroplasto, que é onde justamente vai acontecer a fotossíntese, beleza? E a outra estrutura, então, parede celular, cloroplasto, a outra estrutura é o vacúolo pulsátil, que alguns chamam de contrátil, ou vacúolo central, beleza? Esse vacúolo regula, na verdade, a quantidade de água dentro da célula, a quantidade de água que entra e que sai, beleza? Então ela tem uma melhor regulação, vamos dizer assim, tá? Uma regulação osmótica, que a gente vai ver mais pra frente, inclusive, tá bom? Então tá aí, você já sabe agora, célula vegetal, ela apresenta parede celular, ela apresenta cloroplasto e ela vai apresentar o vacúolo pulsátil, beleza? Bom, aí você fala assim, Tony, animal não tem isso? Não, não tem. Mas o que animal tem que a vegetal não tem?
Bom, o que na verdade o animal vai apresentar são os famosos centríolos. Os centríolos são estruturas tubulares extremamente importantes para fazer, por exemplo, a produção de um cílio ou de cílios em volta da membrana plasmática, ou até mesmo de um flagelo, aquele rabinho de locomoção, ou até mesmo, importantíssimo, na hora de criar as famosas fibras do fuso lá na mitose e na meiose, beleza? Então, conclusão, os centríolos é a grande diferença em relação à célula animal para a vegetal. A animal apresenta, a célula vegetal não apresenta, beleza? Bom, outra coisa importante que sempre pode aparecer os termos é em relação à quantidade de células que um organismo pode apresentar. Se a gente falar para você, olha, o organismo ele é unicelular, então é porque ele é formado por uma única célula, beleza? Agora, se apresentar duas ou mais células, aí nós estamos falando de organismos pluricelulares ou um outro termo que pode aparecer em prova, em vez de pluri, pode aparecer como multicelular, tá? É a mesma coisa, significa várias células que vão compor justamente esse organismo. Um outro termo importantíssimo que sempre aparece nas provas do Enem é relacionado justamente à nutrição celular. Quando você fala nutrição celular, nós estamos na verdade designando aqueles dois grandes termos que você já aprendeu lá com a tia na escola. Lembra da tia? Lembra da tia? Ela falava lá autótrofos e heterótrofos. Quando você fala autótrofos, significa o que mesmo? Isso mesmo, galera. Produz o próprio alimento. Heterótrofos. Aê, galera, não produz o próprio alimento. Então, quando você fala autótrofos, produz o próprio alimento, a grande pergunta, a grande questão é como que está sendo produzido esse alimento, não é isso? Bom, aí você tem que lembrar, autótrofo, obrigatoriamente, está realizando fotossíntese. Agora, quem é o alimento, né? Porque a tia sempre fala isso, produz o próprio alimento, mas quem é a porra do alimento, não é isso? O alimento é a glicose, que está sendo justamente formada pelo processo de fotossíntese, beleza? Então eu estou falando que os autótrofos são seres que através da fotossíntese conseguem produzir o próprio alimento, que é a glicose, beleza? Então fica fácil agora de a gente lembrar quem são os seres que são considerados autótrofos. São os fotossintetizantes. Então é fácil de você lembrar, são as plantas, as algas, as cianofícias ou cianobactérias, popularmente algas azuis, e até mesmo alguns tipos de bactérias, beleza? Então plantas, algas, cianofícias e bactérias são os autótrofos. Aí você fala assim, Tony, e os heterótrofos? Heterótrofos você já sabe agora, não produz o próprio alimento. Se não produz o próprio alimento, é porque não faz fotossíntese, beleza? Bom, se não faz fotossíntese, quem são os seres vivos que se enquadram como heterótrofos? Bom, se enquadram como heterótrofos os animais, os protozoários, alguns fungos e algumas bactérias. Então você vê que o restante praticamente são os heterótrofos, beleza? Agora, é importante a gente lembrar disso e às vezes já fazer justamente relação com a ecologia que a gente vai comentar lá na competência 8. Quando você fala justamente em ecologia, você lembra de outros termos. Você lembra de consumidores, produtores e também tem os decompositores, não é isso? É importante a gente já fazer um pouco dessa relação e guardar o seguinte: autótrofos. Autótrofos, pessoal, são os produtores. Eles é que na verdade são os produtores. Por que produtor? Porque produz o próprio alimento, beleza? Já os heterótrofos são justamente os consumidores, se estivesse apenas consumindo, beleza? Ou até mesmo os decompositores. Porque quando você fala em decompositor, significa o quê? Significa que transforma a matéria orgânica em matéria inorgânica. Aí você fala assim, poxa, Tony, mas de boa, o que é essa substância inorgânica, orgânica? Tá bom, vamos relembrar. Quando você fala substância orgânica, lembra orgânica de organismos. Muito bem, galera. Seguinte, quando você fala organismos, significa que obrigatoriamente essa substância está dentro dos seres vivos, beleza? Ah, Tony, quem são elas? Carboidratos, proteínas, lipídios, também conhecido popularmente como gordurinha, beleza? E ácidos nucleicos, o material genético, DNA e RNA, beleza? Já quando você fala em substância inorgânica, são substâncias extremamente simples. Nós estamos falando daquelas substâncias bem simples que praticamente nem carbono, os átomos de carbono vai apresentar. Nós estamos falando, por exemplo, da água, estamos falando dos sais minerais, que o pessoal da química chama de íons, beleza? E também, no caso, entra aí
os gases. Lembrando, claro, de oxigênio e gás carbônico, que são sempre os prediletos, não é isso? Bom, agora que você já sabe quem é a substância orgânica e inorgânica. E inorgânica você pode encontrar dentro dos seres vivos, mas encontra também muito fora. É outra forma de você diferenciar. Ah, existe mais outra forma? Existe. Quantidade de carbono. Substância orgânica sempre vai ter muitos átomos de carbono. Substância inorgânica quase que praticamente não tem átomos de carbono. O único que tem átomo de carbono é o gás carbônico mesmo, CO2. Beleza? Então agora você já sabe, substâncias simples inorgânicas, substâncias complexas orgânicas, beleza? Decompositores, voltando, o que eles fazem? Transforma orgânica em inorgânica. Isso é, os decompositores, os fungos, as bactérias, eles conseguem pegar justamente essa matéria orgânica que vem em excretas, restos de comida, cadáveres e transforma em substância inorgânica para ser aproveitado pelos produtores, perfeito? Então eu posso dizer o seguinte, que graças a isso, a essa nutrição celular, a este conhecimento de substância orgânica e inorgânica, surge justamente esse assunto de extrema importância que é o ciclo da matéria. Quando você fala em ciclo da matéria, é justamente isso daqui, ó. Quando a substância inorgânica, por exemplo, água, gás carbônico, juntamente com a luz, portanto os produtores, os autótrofos, conseguem pegar essa substância inorgânica e transformar em uma substância orgânica. Em outras palavras, gás carbônico e água para formar glicose, que é orgânico, beleza? Os consumidores, o que eles vão fazer, ou até mesmo os decompositores? Vão pegar essa substância orgânica, a glicose, e vai utilizar, por exemplo, na respiração celular. E com isso, eu quebro a glicose em gás carbônico e água. Então, do jeito que vai, volta. Isso é importante, esse ciclo da matéria, Tony? É extremamente importante. Isso significa, pessoal, que podemos até passar por períodos de escassez de comida, mas graças a este ciclo, jamais a comida acabará, beleza? E aí acaba sendo um assunto importante, um assunto que nós vamos também abordar ainda aqui nessa competência 4, que é justamente as teorias evolutivas. E claro, quando você fala em teorias evolutivas, a gente sempre dele, né? O vovô Darwin. Isso, Charles Darwin e as suas teorias evolutivas fantásticas. Mas, infelizmente, Darwin teve um pequeno erro. Um pequeno erro não está nada relacionado à teoria da seleção natural, não. É porque Darwin, na verdade, elucidou várias teorias. Mas, entre elas, influenciado por um inglês chamado Thomas Malthus, um grande economista lá da época, ele falou, né, o Darwin, que a população cresce de uma forma geométrica e a comida cresce de uma forma aritmética. E com isso, a comida um dia acabaria. Só que Darwin depois percebeu este erro justamente por causa do ciclo da matéria. E podemos passar por um período de escassez, mas acabar não vai, porque este ciclo garante justamente que nunca nos falte, nunca termine, vamos dizer assim, a comida, beleza? Aí você fala assim, mas Tony, tem alguém mais importante nesse ciclo? Tem, sim. Os produtores são extremamente importantes e os decompositores são extremamente importantes. Tony, consumidor? Consumidor não. Consumidor ele não faz falta em relação a este ciclo. Aí você fala assim, Tony, não entendi. Olha, por que produtor é importante? Porque ele é o único que consegue fazer essa jogada aqui, inorgânica e orgânica. Então se você, vamos supor, acontece aí um problema mundial e todos os produtores morrem, sabe o que vai acontecer? Fim da vida na Terra. Por quê? Porque nós não vamos conseguir produzir essa substância orgânica, vai faltar comida. Beleza? E aí leva todos à morte. A mesma coisa acontece se você eliminar os decompositores. Porque os decompositores, ele pega a matéria orgânica, transforma em inorgânica e dá essa substância inorgânica para os produtores. Então, conclusão, o consumidor ele não faz isso, ele não pega e devolve para as plantas, não. É o decompositor que faz. Então, se por um acaso tiver um problema com os decompositores, também vai acabar a vida na Terra, justamente por falta de comida. Por isso que o consumidor, nem fu nem fa. Se eles desaparecerem, esse ciclo não se altera, ele continua existindo, beleza? Então, produtor e decompositores acabam sendo mais importantes para o famoso ciclo da matéria, beleza? Bom, e outro assunto importante, que na verdade vocês já devem ter visto pelo menos 1 milhão de vezes com a tia lá na escola, a tia sempre começava as aulas de biologia falando de níveis de organização. E a tia falava lá para nós que tudo começou com um átomo, né? E aí os átomos se juntaram e formaram uma molécula. O conjunto de moléculas acabou ocorrendo e formou as células.
o conjunto de células forma os tecidos, os conjuntos de tecidos formam os órgãos, não é isso? O conjunto de órgãos forma uma orquestra? Não, o conjunto de órgãos vai formar sistemas. Formando todos os sistemas, aí nós temos nós, o organismo vivo, beleza? Então esses são os níveis de organização. Então, pessoal, dando continuidade à nossa introdução, agora em relação à parte de reprodução. E aí, é claro, falou em reprodução, você já tem que lembrar de cara os dois tipos de reprodução, não é isso? A reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Bom, aí é claro, a grande pergunta é, qual a diferença da reprodução assexuada para a reprodução sexuada? Aí você fala assim para mim, Tony, é fácil, a reprodução assexuada tem um A e um S a mais. Eu acho que essa não vai servir não, hein? Na verdade, use até esse prefixo A para lembrar o seguinte, A de ausência, não é isso? Aí você fala assim pra mim, já sei, Tony, A de ausência, ausência de sexo, os animais não trepam aqui, é isso? Não, gente, não é isso. Na verdade, você tem que lembrar o seguinte, para ter a perpetuação da espécie, não é isso? Durante o ato sexual tem que acontecer o quê? Prazer? Não, também. Mas durante o ato sexual precisa ter um encontro dos gametas, não é isso? O gameta masculino precisa se encontrar com o gameta feminino, não é isso? Só que para esse encontro, não é isso? Que a gente depois dá o nome na união desses gametas de fecundação, é que está justamente o problema e a grande diferença, vamos dizer assim, entre a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Se você pegar a reprodução assexuada, como eu disse, A de ausência, então ausência de gametas e de fecundação. Coisa que a reprodução sexuada já vai apresentar. Ela tem gametas e tem fecundação. Aí você fala assim, Tony, então eu falei certo. Porque eu acho que eu tenho que... O ato sexual é importante nessa reprodução sexuada. Cuidado, pessoal. Não são todos os seres, não são todos os animais que precisam do ato sexual para liberar esse gameta e para ter a fecundação. Lembra, por exemplo, de alguns anfíbios que liberam gametas na água, não é isso? E aí acontece uma fecundação externa, não é isso? Peixes também fazem isso. Então, conclusão, esse encontro de gametas se dá justamente no meio aquático, não precisou do ato sexual em si, beleza? Então, realmente, o ato sexual não pode ser levado em consideração para diferenciar a reprodução assexuada da reprodução sexuada. A outra característica é essa daqui, ó, variabilidade genética. A ausência de variabilidade genética na reprodução assexuada e presença de variabilidade genética na reprodução sexuada. Outra coisa importante é a velocidade dessa reprodução. Você percebe que os seres que fazem reprodução assexuada são muito rápidos, né? A velocidade reprodutiva é muito alta. Pega, por exemplo, uma pessoa que foi infectada por uma bactéria da tuberculose. Quanto tempo para a pessoa passar de uma para duas células, de uma bactéria para duas bactérias? É muito rápido. A pessoa, em questão aí de alguns minutos, no máximo em uma hora, você já está tendo aí já duas, até mais células dentro do corpo da pessoa, tá? Então a gente fala que até em 24, 48 horas já são centenas de bactérias no corpo da pessoa. É muito rápido. Enquanto no caso da reprodução sexuada, o que acontece? Depois que aconteceu a fecundação, pega lá no caso dos seres humanos, aconteceu o encontro do gameta masculino com o feminino, não é isso? Quanto tempo para nascer uma criança? Porra, vai dar 38 semanas, não é isso? Mas você percebeu também a diferença de exemplos? Eu falei justamente na reprodução assexuada do quê? Eu acabei falando justamente de bactérias, seres extremamente simples. E já aqui, ó, eu acabei falando na reprodução sexuada de nós, seres humanos. Então são seres extremamente complexos. Então isso acaba sendo importante para justamente a gente diferenciar a reprodução assexuada da sexuada. Bom, diferenciamos? Então agora a gente precisa conhecer os tipos de reprodução assexuada e os tipos de reprodução sexuada. Começando pelos tipos de reprodução assexuada, beleza? Bom, são 5 tipos. Claro, o primeiro, pessoal, é o bambambam. Primeiro é o campeão de audiência. Os seres vivos que fazem reprodução assexuada adoram esse tipo aqui, beleza? É o que mais ocorre. Por exemplo, tá aqui, ó, nome siciparidade. É um nome técnico, bonito, né? Outro apelido que aparece bastante é divisão simples. Esses dois nomes são os que mais aparecem em prova. Antigamente existiam outros dois termos também para esses mesmos nomes aqui. Divisão binária
e bipartição. Mas dava muito na cara. E como dava muito na cara, o pessoal começou a cortar. Hoje em prova, cisparidade ou divisão simples. Eu dei aqui um exemplo de uma daqueles que, para mim, corintiano, é uma das maiores pragas do mundo. O palmeirense. Quanto mais você quer ficar longe de um palmeirense, mais surge essa praga perto de você, não é isso? E aí eu acho, e tenho quase certeza, que os palmeirenses fazem reprodução assexuada. Sim, de um palmeirense nasce 2 palmeirensezinhos, não é isso? Olha só que bonitinho, né? É aquela famosa frase que a tia nos ensinou na escola, né? A tia nos ensinou que uma célula mãe se divide em 2 células filhas. É importante lembrar que essas células são completamente idênticas entre si, idênticas à célula mãe, à célula de origem, beleza? Então essa é a divisão simples. Uma célula se dividindo em 2 completamente idênticas entre si e idênticas à mamãe, beleza? Conclusão, quem são os seres vivos que realizam esse tipo de reprodução? Que isso é importante. Quem são os seres que realizam esse tipo de reprodução? Pessoal, 98% das espécies de bactérias realiza esse tipo, beleza? Ah, mas é só as bactérias, só esses 98%? Não, existe, por exemplo, protozoários que vão realizar esse tipo de aqui, as cianofícias, né? Também vão realizar, as algas unicelulares realizam também boa parte desse tipo de reprodução. Os fungos unicelulares mais simples realizam esse tipo de reprodução. Então perceba, pessoal, que são seres simples. Olha só quem eu citei: bactérias, protozoários, algas e fungos. Seres simples que estão realizando este processo de cisparidade. O outro processo, o segundo tipo de reprodução assexuada, é conhecido como divisão múltipla. Eu coloquei aqui mais um grande exemplo para vocês. Olha só, um São Paulino. Ué, Tony, esse desenho de rosa é coincidência. Um São Paulino é uma praga que também aumentou bastante ultimamente, né? Isso porque de um São Paulino nasce 3 ou mais São Paulininhos. Olha só que bonitinho. Rogério Ceni, olha só. Luiz Fabiano e o ícone da torcida, Richarlison. Olha só que maravilha. Então tá aqui. De um vai nascer 3 ou até mais, na verdade, seres vivos, completamente idênticos entre si e idênticos à célula mãe, à célula de origem, beleza? Então essa é a divisão múltipla. Agora, a notícia não é boa, porque os seres vivos que geralmente realizam esse tipo de divisão múltipla são seres que causam doenças. Por exemplo, eu lembro que em bactérias, eu falei que 98% faz a primeiro tipo aqui, né? Mais ou menos 1,5% vai fazer divisão múltipla. É perigoso, né? Só que esse 1,5%, por exemplo, está a bactéria do tétano, beleza? A bactéria do tétano faz divisão múltipla. De uma bactéria vai nascer 3 ou mais bactérias do tétano, beleza? Lembro também de um protozoário, lembro do protozoário da malária, que dentro de nós, seres humanos, realiza justamente a divisão múltipla, que de um plasmodium da malária vai nascer 3 ou mais. Então eles dominam o nosso organismo muito rapidamente, utilizando justamente a divisão múltipla, beleza? Existem outros tipos de reprodução sexuada. É verdade que são menos famosos, mas eu estou colocando aqui para você, como por exemplo, a esporulação, que é a formação de esporos. Alguns tipos de algas e principalmente alguns tipos de fungos realizam a esporulação. Aonde? De um fungo nasce esporos, que são pequenas bolinhas que ficam ainda presas a ele, e pouco a pouco vão se soltando para formar novos fungos, novos seres. Essa é a famosa esporulação. O outro tipo é o brotamento, e aqui no brotamento é interessante porque a gente já começa a falar de um ser um pouco mais complexo, que são as esponjas do mar, que são justamente os poríferos, que portanto fazem esse tipo de brotamento. Está aqui o corpo de uma esponja, de repente surge esse calo que alguns chamam até de calo sexual. Nesse calo sexual surge uma pequena esponjinha, como se fosse um broto, um galinho na esponja do mar, até que se solta e se prende ao lado da mamãe. Esse é o brotamento. E o último tipo de reprodução assexuada é em relação justamente à regeneração. A regeneração, pessoal, tem que tomar cuidado, porque às vezes você pega lá o rabo da lagartixa e ela solta o rabo e deixa você literalmente com o rabo na mão, não é isso? Mas a lagartixa ela vai formar um novo rabo. Mas é uma regeneração? É, mas não reprodutiva, porque não posso esquecer que aquele rabo que ficou na tua mão não vai formar uma lagartixa. Aqui não, aqui tem reprodução. Ué, Tony, como assim? Se você pegar, por exemplo, uma estrela do mar, beleza? Tá lá a estrelinha do mar, tá ali, aí você corta as patinhas dela. Cada patinha vai regenerar
uma nova estrelinha, beleza? Então é uma regeneração reprodutiva, porque eu vou formar novos seres, beleza? Se você pegar um verme plateuminto, que a gente chama de planária, e cortar a planária no meio, também vai formar duas novas planárias, beleza? Então esse é o processo de regeneração. Ah, mas você fala assim, mas não é uma coisa espontânea. Verdade, não é uma coisa espontânea. O animal aqui, ele vai ter que sofrer justamente um ataque, vamos dizer assim, para se dividir no meio. Então não é uma coisa natural, o animal vai falar assim, agora eu vou me regenerar. Não, não acontece desta forma. Então realmente, por isso que aqui menos também ocorre, beleza? Vamos então agora mostrar para vocês a reprodução sexuada. Então aqui, pessoal, temos os tipos de reprodução sexuada. Essa é mais simples, Tony, essa é fácil, porque eu tenho dois termos apenas a ser guardados e que, olha, aparece mais numa prova de biologia do que numa prova de Enem, tá? Mas a gente vai comentar para a gente passar régua em tudo. Então olha só, os termos são esses dois aqui, dioicos e monóicos. Os animais ou eles são dioicos ou eles são monóicos na reprodução sexuada. Quando você fala dioicos, de dois, exatamente, dois sexos separados, homem, mulher, macho, fêmea, beleza? Já quando você fala monóicos, ambos os órgãos sexuais num único ser, beleza? Que geralmente nós chamamos isso do quê? Hermafroditas. Então os hermafroditas é justamente o caso mais conhecido, né? Agora, quando você fala em hermafrodita, logo vem na mente quem? Minhoca, não é isso? A minhoca que é um hermafrodita relativo. Aí você fala assim, como assim relativo, Tony? Não tem os dois órgãos sexuais? Tem, é verdade, tem. Só que esses órgãos sexuais, eles estão separados um do outro. Eles não têm uma comunicação entre eles. Beleza? Então isso significa que a minhoca ela não consegue fazer o que nós chamamos de autofecundação. Então a minhoca não tem condições de fazer isso. Isso significa o que, Tony? Uma minhoquinha tem que se encontrar com a outra, beleza? E aí eles vão fazer um cruzamento. Nesse cruzamento, literalmente um troca-troca de gametas. Tony, que gameta? Espermatozoides. Beleza? Uma minhoca se encontra com a outra, elas encontram com aquele anel chamado clitelo, que é onde estão os órgãos sexuais, e aí o gameta masculino de uma passa para a outra. Então elas fazem um troca-troca de espermatozoides. E aí as duas minhocas serão, na verdade, fecundadas. Beleza? Tranquilo? Então esse é o relativo, é quando não tem autofecundação. Beleza? Já quando você fala em hermafrodita absoluto, olha, hermafroditismo já é raro, né? Não é um negócio que você vê assim à torta direita. Já é raro. Mais raro ainda quando é absoluto. Porque o absoluto é quando, na verdade, o ser consegue fazer a autofecundação. Exato, gente. É quando o ser, na verdade, ele consegue juntar o espermatozoide dele com os óvulos dele. Ele sozinho se resolve, ele se autotransa. Imagina assim, pessoal. Beleza? Quem é o exemplo? O exemplo clássico é Atene, a famosa solitária. Então, a solitária, dentro de nós seres humanos, ela consegue juntar o espermatozoide dela com os óvulos dela. Ela sozinha, ela acaba se resolvendo. Beleza? Bom, Tony, mas aí e a variabilidade genética? Exatamente, não tem variabilidade genética, tá? A variabilidade, nesse caso, desaparece. Beleza? É uma reprodução sexual aí meio que, vamos dizer assim, atípica. Beleza? Porque lembra, variabilidade genética é o que, Tony? Né, você falou lá na lousa passada, variabilidade genética, que é isso, né? Na verdade, quando você fala não tem variabilidade genética, é que significa que o DNA é sempre o quê? Sempre o mesmo, são todos iguais. Beleza? É o exemplo que eu dei na anterior, que eu falei de um palmeirense, nasce dois palmeirensezinhos. Não tem como nascer um corintiano, um São Paulino, porque não tem variabilidade, beleza? Quando tem variabilidade genética, aí a coisa muda. Por que a coisa muda? Quando você fala de variabilidade genética, o maior exemplo somos nós seres humanos. Todos nós somos seres humanos, somos a mesma espécie, mas nós temos fisionomias, características diferentes. Isso é a variabilidade genética. Pequenas variações nos genes que fazem a gente ser diferente um do outro dentro da mesma espécie, beleza? Então isso já não vai acontecer quando é absoluto, tá bom? Na minhoca não, minhoca tem cruzamento, tem troca de gametas, então aqui vai ter variabilidade genética. Beleza, pessoal? Então esses são os dois casos de reprodução sexuada. Aí você fala assim, puxa, Tony, você está falando tanto de um termo aí que é fecundação. O que é isso, Tony, afinal de contas? Fecundação é a união dos gametas. Alguns autores até dizem que é a união do gameta masculino com o gameta feminino.
Sim, é a união dos gametas, né? Quando você junta justamente esses gametas masculinos e femininos. Uma coisa é certa, toda vez que você tiver a união dos gametas, vai gerar o zigoto, beleza? Então eu até coloquei aqui, ó, o espermatozoide, ao se unir justamente ao óvulo, forma o zigoto. O zigoto, às vezes, só para te sacanear, alguns autores colocam lá como célula-ovo, ou então o ovo, tá? Zigoto é o nome mais oficial. Eu até coloquei um negócio aqui do lado, que é o que nós vamos utilizar muito, tá? Eu coloquei aqui, ó, N, haploide, espermatozoide é haploide, óvulo, haploide. Aí eu juntei N com N e eu formei o zigoto, que é 2N, que é diploide, beleza? Isso vai ser importantíssimo, nós vamos com certeza nos aprofundar nessas aulas aí da competência 4 para explicar mitose e meiose, que vai estar envolvido com isso daqui. Mas eu já adianto aqui de uma forma simples. Seguinte, o espermatozoide tem metade das informações, não é isso? Do homem. São, quantos cromossomos temos? Nós temos 46 cromossomos, não é isso? Então eu já estou dizendo para vocês, eu disse metade. Então N, metade, é igual a 23 cromossomos. Juntando com os 23 cromossomos do óvulo, ao juntar os dois, nós formamos um ser de 46 cromossomos. Por isso que a gente sempre diz, o filho sempre vai ter informações do pai e da mãe. 50% das informações do pai, 50% das informações da mãe. Ah, Tony, mas às vezes aparece lá alguém falando, ai, olha, é tão parecido com a mamãe. Mas aí você não vai poder esquecer que a gente entra justamente naquele caso da genética, né? O azão e o azinho. Às vezes a mãe mandou o azão e o pai mandou o azinho. Conclusão, fica mais parecido com a mãe, porque é o azão que é o dominante. Mas a gente vai explicar isso na genética, hein? Nós vamos ver genética ainda daqui, tá? Mas antes, não esqueça, fecundação, não é isso? União dos gametas. Quando você fala em fecundação, existem dois tipos de fecundação. Pode ser a fecundação externa e a fecundação interna. Você fala, Tony, o que é isso? Olha, quando você fala fecundação interna, é porque o encontro dos gametas se dá dentro do corpo, dentro do animal, dentro do corpo materno, beleza? Já quando você fala que a fecundação é externa, é porque houve liberação de gametas no meio ambiente. E aí eu já posso dar uma dica importantíssima para vocês. Falou em fecundação externa, é meio aquático, beleza? Os gametas são liberados na água, isso é importante, você não pode esquecer, tá bom? Aí coloquei aqui, desenvolvimento. O desenvolvimento ele pode ser direto ou indireto. Às vezes você pode dizer se o desenvolvimento é interno ou se ele é externo. Isso tem que ser, olha, foi deixado de lado completamente, né? Se você falar que o desenvolvimento é interno, é porque ele se desenvolveu, né? O ser se desenvolveu dentro do útero, por exemplo, beleza? Falando em mulheres, por exemplo, mulheres e homens. Se você fala que ele é externo, é porque aconteceu fora do corpo, por exemplo, o ovo da galinha tem um desenvolvimento externo, aconteceu fora. Mas o pessoal está utilizando menos cada vez essa informação. O que utiliza mesmo é desenvolvimento direto ou indireto. Aí você fala, como assim, Tony? Olha, o indireto é o que você deve guardar. O desenvolvimento indireto é aquele que tem estágio larval. Vai aparecer um estágio de larva. Então são vários estágios e aí aparece o estágio larval. E aí você pode lembrar que é da borboleta, não é isso? Do ovo nasce, né, a larva, da larva nasce a pupa e da pupa surge o ser adulto. Então, tá aqui, teve larva? Indireto. Ah, mosca, não tem estágio larval? Indireto. Beleza? Então, o girino que é a larva do sapo. Indireto. Beleza? Nós temos desenvolvimento direto. Por que direto? Porque quando a criança nasce, se você olhar a criança, as características que ela tem no corpo é as mesmas de um adulto. É só acontecer o crescimento dessa criança. Não é isso? Desenvolvimento direto. Então, se tem desenvolvimento com estágio larval, é indireto. Se não tem, é direto. Olha dessa forma mais fácil, mais simples para você. Beleza? Agora, outro termo que pode aparecer é isso aqui, ó, vivíparos e ovíparos. Quando você fala que é vivíparo, é porque da mãe nasce o filhote ou o filho, não é isso? Então você pega lá, tem trabalho de parto, é vivíparo. Lembra dessa forma. Ah, tem trabalho de parto. Então nós, seres humanos, somos vivíparos. Da mãe nasce a criança, não é isso? Você pega algumas espécies de cobras, cascavel, por exemplo, cascavel ela é vivípara. Beleza? Ah, mas não falaram que tem muitas cobras que botam ovos. Verdade, aquelas que botam ovos, ovípara.
Beleza? Agora você não pode esquecer uma coisa, né? Que é uma característica importante. Quem são os ovíparos? Quem são aqueles que botam ovo com casca calcária? Aquela casca que protege e evita a desidratação. Répteis, aves e mamíferos. Mamífero, Tony? Você não pode esquecer do ornitorrinco, beleza? Então com isso, ovíparo, mamífero é contado como, beleza? Tranquilo? Então essas aqui são as informações relacionadas aí à reprodução. Então pessoal, para a gente fechar justamente esta nossa primeira aula, tá aqui ó, classificação biológica. Assim a gente fecha essa introdução maravilhosa, né? E a classificação aqui no caso, eu vou mais destinar justamente a falar dos reinos, beleza? Porque no caso, a gente pode pegar lá a classificação biológica, as ajudas do Linneu em termos de classificação e até mesmo na nomenclatura, mas para nós aqui no Enem é importante, nessa competência 4 de natureza, falar justamente os tipos de reinos, e aí a gente já conseguir diferenciar todos os seres vivos. Então, por exemplo, indo sempre, né, seguindo sempre o processo evolutivo, do mais simples para o mais complexo. Começando pelo reino Monera. Então, para um ser vivo fazer parte do reino Monera, que características obrigatoriamente ele tem que ter? Bom, para fazer parte deste reino, ele tem que ser procarionte. Pronto. Já deu para perceber então que nós estamos falando realmente dos seres mais simples, que são seres de células simples, porque não tem carateca, né? Não tem, portanto, organismos membranosos. Então, procarionte, obrigatoriamente, então, unicelulares, eles podem até se agrupar, formar colônias, mas são unicelulares. Autótrofos ou heterótrofos, vai depender se nós estivermos falando de bactérias ou cianofícies. Então tá aqui, né? Porque lembra que bactérias, a maioria delas são heterótrofas, ainda tem aquelas que fazem quimiossíntese, não é isso? Portanto, seria autótrofo. E as cianobactérias ou cianofícies, ou popularmente algas azuis, que no caso elas são todas autótrofas, porque elas vão fazer o processo de fotossíntese, beleza? Então agora você já sabe, reino Monera, são os mais simples, procariontes, unicelulares, bactérias e cianofícies. O segundo reino é o reino protista. O reino protista, olha só, eles já são eucariontes. Se eles já são eucariontes, já são mais complexos, então, se percebe então já o processo evolutivo, tá? Outra característica, unicelulares e pluricelulares. Mais uma característica de processo evolutivo, já temos pluri, aqui era só uni. Heterótrofos ou autótrofos. É importante lembrar que melhorou. São pluricelulares? São, mas ainda não tem tecidos. Se ainda não tem tecidos, então, portanto, ainda são simples. Melhorou muito em relação à Monera, mas ainda não tem os tecidos, não tem os órgãos. Então, conclusão. Quem são os seres vivos que se enquadram aqui? Protozoários, lembra lá da ameba, lembra justamente dos plasmódios e as algas propriamente dita, beleza? Bom, terceiro reino. O terceiro reino é um reino mais, vamos dizer assim, considerado recente, porque os fungos antigamente era colocado no reino protista. Mas aí muitos autores perceberam que os fungos são mais complexos, tem um pequeno grau de complexidade e resolveram então tirar os fungos do reino protista e fundaram um reino só para ele, que é o reino fungi, onde neste reino eles são, claro, eucariontes, eu tenho fungos unicelulares, mas tem aqueles que são pluri, que são complexos, beleza? Só que aí vem a diferença, vem o motivo, por que eles não fazem parte do reino protista? Alguns fungos com tecidos e órgãos, então alguns fungos são bem mais complexos. Então, por causa desse grau de complexidade, a gente já pode dizer então que na verdade os fungos já são mais evoluídos, vamos dizer assim, que os protozoários e principalmente algas, beleza? Só que você não pode esquecer, fungos, todos eles são o quê? Todos eles são heterótrofos, beleza? Bom, e aí chegamos nos dois últimos reinos, para a gente quase que finalizar aqui. Temos então o reino metáfita, onde na verdade nós vamos ter, pode ser chamado de outros nomes, pode aparecer como reino plantae, ou simplesmente o popular reino vegetal. Todos os seres são eucariontes e percebam, todos são pluricelulares, todos com tecidos, todos autótrofos. Aqui não tem agora esse negócio de não tem meio termo. Aqui todos têm que ser desse jeito. E aí nós podemos lembrar da divisão das plantas, ou filo de plantas, que são 4. Briófitas, que é um dos musgos. As pteridófitas, a samambaia. A gimnosperma, que no caso nós vamos estar falando justamente dos pinheiros. Das angiospermas, que são aquelas mais complexas, não é isso? As frutíferas. E com isso, fechamos o reino vegetal. E chegamos então no último, o reino metazoa, alguns chamam de reino animalia, popularmente reino animal. Eucariontes, pluricelulares com tecido, pelo menos um tecido, tá? Pelo menos um tecido, principalmente no caso das esponjas. Heterótrofos,
E aí vem justamente os filos, e aí os filos são, na verdade, 9, né? Poríferos, que é o das esponjas, que é formado por um tecido único, né? Um tecido sólido, não tem 2 ou mais tecidos. Aí vem os quinidários, que alguns chamam de selenterados, que é o grupo da água viva, não é isso? Plateumintos, minto significa vermes, plato achatados, então são os vermes achatados, planária, atênia, que é campeão de audiência, nemateumintos, vermes cilíndricos, lombriga é a bambambam, anelídeos, é cilíndrico? É, mas o corpo é totalmente dividido em anéis, lembra da minhoca e sanguessuga. Artrópodes, artro de articulação, podes, pés, aqueles que têm os pés articuláveis. Estamos falando lá das 3 grandes classes, não é isso? As 3 grandes classes famosas. Insecta, que são os insetos, não é isso? Formiguinha, besouro, barata, bem mais crocantes e gostosos, não é isso? Tem também a crustácea, camarão, lagosta, siri, caranguejo, quem nunca deu petelequinhos no tatu bolinha, não é isso? E por último, a última classe dos artrópodes, a classe aracnídea, né? Aranhas, escorpiões, carrapatos, ácaros, não é isso? E mulherada, para vocês, o cravo da pele, né? Os tipos de cravo da pele, o Acarodermex. E moluscos, animais de corpo mole, caramujo, lesma, caracol de jardim, ostra, mexilhão, polvo, lula. Equinodermas, equino, espinho, derma, pele, animais que têm espinhos na pele. Às vezes esses espinhos são grandes, pontiagudos, chegam a machucar se você pisar, por exemplo, num ouriço do mar. Outros são pequenos, quase que receptíveis, como por exemplo da estrela do mar. E tem um que o Carbone gosta muito, que é o pepino do mar. Dentro de cordados, cordados também é bem grande, porque nós temos que lembrar que nos cordados tem os protocordados, o anfióxio, não é isso? E tem os vertebrados. E dentro dos vertebrados, eu destaco 5 classes: peixes, anfíbios, répteis, aves e os mamíferos. Pessoal, se você perceber, nesta lousa aqui atrás de mim, eu tenho praticamente todos os seres vivos. Eu disse praticamente, porque na verdade está faltando um ser vivo. Apenas um ser vivo não foi colocado em nenhum desses reinos. Claro que agora, para a gente fechar esta aula, eu gostaria de saber quem é este ser vivo e o porquê que ele não apareceu. Já adivinhou? Mais um tempinho? Ele mesmo, pessoal! É isso aí, galera! Os vírus! Perceba que vírus não apareceu em nenhum deles. Aí você fala assim, por que os vírus aí são os excluídos e não foram colocados em um dos reinos? Pessoal, perceba aqui, ó, no reino mais simples, reino Monera, é célula. Muito simples, é verdade, mas é uma célula. Vírus está abaixo disso porque vírus são acelulares. Mas a gente vai esmiuçar um pouquinho mais sobre vírus, o que eles causam, doenças também relacionadas de bactérias, doenças de protozoários e a doença dos vermes aqui, plateumintos e nemateumintos, na próxima aula. Valeu, galera! Terminamos! É isso aí, acabou Ciências da Natureza. Detonamos junto aí essas várias competências, várias aulas que é para você detonar na prova. Vou estar torcendo por você. Vai fundo, galera. Tamo juntos.